Fala, amigos do Malte, beleza? Bem-vindos mais uma vez. Estou trazendo aqui mais um conteúdo para vocês. Hoje falando sobre proveta e densímetro e o refratômetro, né? Dois equipamentos de medição aí para a gente saber quanto que vai dar o ABV da nossa cerveja. E aí eu queria falar um pouco sobre eles e a gente poder ter um entendimento melhor. Primeiro apresentar quais são esses materiais, o que vem junto com eles. E aí depois a gente entra no assunto da medição. Bom, esse aqui é o estojo que vem com o kit do refratômetro, aonde nele vem uma pipeta de plástico, uma chave de ajuste, o refratômetro e a caixinha estojo para poder guardar e evitar com que você danifique o seu equipamento. Do outro lado a gente tem o densímetro, que é o estojinho do densímetro. A gente guarda aqui e protege ele para ele não quebrar. Então normalmente a gente sempre mantém ele guardadinho aqui dentro. E a proveta que a gente utiliza para saber qual é a nossa gravidade original e também depois no final da fermentação saber qual é a nossa FG, né, a gravidade final. Bom, como é que a gente vai utilizar? Se eu, por exemplo, eu vou pegar para estar utilizando um pouquinho de água num pote e apresentar para vocês como é que funciona esse equipamento com água, ok? Lembrando que a água ela não tem densidade e o mosto ela tem a densidade com açúcar, né? Mais o açúcar, e é isso que vai dar essa conta, vai fechar essa conta aí que a gente precisa saber, tá? Bom, trouxe aqui o potinho com água e vou fazer demonstração usando o refratômetro. Para que serve essa chave aqui do refratômetro? A gente precisa sempre que comprar um refratômetro zerar ele, tá? Então aqui onde tem essa bolinha preta existe uma fendazinha, um parafuso, e a gente vai utilizar essa chave para poder ajustar aqui o nosso refratômetro. Por que ajustar ele? Porque a gente precisa zerar ele para daí quando a gente colocar o mosto com açúcares ele poder subir e mostrar para a gente qual é a nossa OG no momento, ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar. A gente abre aqui a parte de cima dele, coloca o líquido, o mosto líquido, no nosso caso aqui a água, fecha a janelinha, a tampinha, e aí aqui a gente vai olhar. Ela tem um ajuste fino aqui, para quem tem problema de visão que nem eu. Normalmente eu olho sem o óculos. Então eu vou colocar aqui, vou ajustar, olhando sempre em direção à luz. Ajustei o foco, ok. E aí eu verifico lá dentro, se ele está zerado, se a linha está marcando zero. Se ela está marcando zero, eu não preciso ajustar o parafuso. Se ela está marcando mais para cima do zero ou mais para baixo do zero, eu preciso ajustar com o parafuso até ela zerar. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Conforme eu falei para vocês, está marcando zero, o azul, né, a linha azul ali para cima e a linha branca para baixo. Está bem no início, está bem no zero. Aqui, conforme eu falei para vocês, está marcando lá no zero. Então a linha azul, né, que começa a marcar, ela está zerada, para baixo é branco. E aí às vezes está para cima do zero, o branco está acima do zero, a gente precisa ajustar no parafuso para poder zerar. Ou abaixo, aí ajeita ajusta o parafuso para o outro lado e aí a gente consegue zerar também dessa forma. Bem, agora que eu zerei ele aqui, verifiquei se ele estava zerado, né? Ou zerei. Eu enxugo aqui a lente e coloco ele para a gente poder depois verificar a OG da cerveja que a gente está fazendo aqui atrás. Bom, já no densímetro, a gente vai abrir aqui o estojo, cuidado sempre para não deixar ele cair. É um material bem fininho de vidro. E aí eu coloquei 100 ml de água, que normalmente é o que a gente vai usar, colocando 100 ml de cerveja. Qual é o pós e o contra de usar o densímetro? Sempre o cálculo do densímetro é um cálculo mais exato. E o cálculo do refratômetro
ele é um cálculo que precisa de um ajuste, de uma calculadorazinha cervejeira para ajustar. O densímetro, normalmente, a gente acaba perdendo 100 ml de cerveja. Então, para quem faz uma quantidade muito pequena, 5, 10 litros, isso é complicado, porque você está perdendo 100 ml toda vez que você verifica a tua cerveja, o teu mosto, você está perdendo 100 ml de cerveja. Então, mas ele tem uma conta mais arredondada. Então, se a gente olhar aqui dentro, aqui próximo do densímetro, não sei se dá para ver aqui por conta do frasco ser um pouco opaco, a gente consegue ver que ele está zerado lá dentro da água, lá no 1000, né? Ele começa a partir de 1000. E aí a gente também, quando colocar o mosto cervejeiro, os açúcares vão fazer com que o densímetro suba e marque a OG que a gente espera quando a gente faz a nossa cerveja, ou o mais próximo dela possível, ok? Então é isso. Agora eu vou fazer o teste prático utilizando o mosto cervejeiro para a gente ver a diferença do zero para a OG que a gente espera ali durante a fabricação da nossa cerveja. Então vamos lá comigo, pessoal. A cerveja aqui está mosturando, eu vou pegar aqui 100 ml dela para a gente fazer o nosso teste. Então vamos lá para a mesa. Bom, vou estar colocando aqui, lembrando que eu acabei de tirar esse mosto da panela, é um mosto quente. O ideal é que esse mosto sempre esteja numa temperatura entre 20 ou 25 graus, exatamente melhor 20 graus, para a gente poder fazer a ferição. Mas a nível de teste, eu vou mostrar aqui para vocês, olha como é que o densímetro já ficou mais acima, já subiu, né? Aquilo que eu falei sobre os açúcares. Então, lá na calculadora cervejeira, a gente vai colocar na descrição do filme dois tipos de calculadora que vocês podem estar utilizando. A gente vai jogar lá a temperatura que tá, no caso ali, ó, da panela, 72 graus. A gente vai estar colocando lá essa temperatura, o valor que está dando aqui, e ele vai dar o valor para a gente ajustado, beleza? Aqui, se vocês olharem de perto, ó, a gente está com 1040, aproximadamente 1045, nessa temperatura de 72 graus que a gente tirou ali da panela, beleza? Então, assim, a gente já tem uma referência, né? E é isso que é o legal, tá? Agora eu vou pegar esse mesmo mosto, né, com a pipeta, e vou colocar aqui no nosso densímetro para poder mostrar para vocês a diferença. Ali 1045 a 72 graus, e agora, ó, e 65. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Isso aí, pessoal, ó, 1065 marcando no refratômetro, tá vendo? Isso numa temperatura de 72 graus aproximado, tá? Também a gente consegue ajustar isso aqui lá no programinha. Hoje eu tô aqui com o Vinícius, que é um amigo e cervejeiro também, e ele vai dar uma força pra gente aqui para poder explicar como é que funciona esse programa de conversão aí dos valores do refratômetro e do densímetro. Vamos lá, galera. O programa que eu estou usando hoje é o da Lamas Brew Shop. Ele funciona da seguinte forma: você vai abrir o aplicativo, ele vai vir para esse menu principal. Você vem calculadora cervejeira, vai aparecer aqui todas as opções que ele disponibiliza. Hoje a gente vai estar falando do densímetro e refratômetro. Vamos no densímetro. Ele vai te pedir o quanto você aferiu no seu densímetro. Nós aferimos 1045 e aproximadamente a 72 graus. Ele faz o cálculo automaticamente para você. No cálculo, ele te informa que deu 1066. Então, teoricamente, a gente teria aí uma OG de 1066 nessa cerveja. Corretamente. Beleza. E no densímetro, você aferiu, deu 1065 no densímetro.
Desculpa, no refratômetro deu 1065. Aí como é que seria no refratômetro essa conta? No refratômetro seria assim, ó. A gente volta no aplicativo e abre do refratômetro. Na nossa medição, a OG deu aproximadamente 16 brix. A gente vai digitar aqui no aplicativo e ele vai fazer a conversão e a correção dos valores. 16, ele informa pra gente 1064. E vamos supor que a FG tenha terminado em 8 brix. Lembrando que a FG, pessoal, é depois da fermentação. É depois da fermentação, maturação. 8. Ele corrige pra gente e entrega pra gente 1011 de FG. Então quer dizer, a gente tinha 1066 no início da nossa cerveja e no final a gente terminou com 1020, marcando no refratômetro. E ele aí na calculadora cervejeira, ele automaticamente já passa para o início para 1064, com o final 1011. Então a cerveja ela fica mais seca, né, com 1011 do que teoricamente com 1020. E aí essa aí é a forma de calcular o uso do refratômetro de uma maneira mais fácil, mais simples. Essas dicas e essas informações, a gente precisa só finalizar dizendo para vocês qual é o momento certo da gente estar utilizando esse equipamento, tá? A gente vai utilizar esse equipamento quando a gente fizer a nossa mosturação, final da nossa mosturação. Ele vai dar uma OG maior do que a OG que a gente espera, porque a gente ainda vai fazer a lavagem. Após a lavagem, a gente precisa conferir se essa marcação, se essa OG, ela ficou dentro do que a gente esperava. E aí, para quem gosta de diluir a cerveja, é o momento ali onde a pessoa vai estar acompanhando a diluição. Quanto mais água ela colocar, menos vai ser essa OG marcada ali no densímetro ou no refratômetro. E aí, o último momento que a gente vai estar fazendo isso é quando a gente colocar ela no balde fermentador ou no cônico. E aí a gente vai saber de fato quanto foi de açúcares fermentáveis para dentro da nossa fermentação, ok? O segundo passo seria medir a nossa fermentação para saber se ela continua fermentando, se ela já está chegando na FG que a gente quer. Lembrando que algumas cervejas são mais doces do que outras são mais secas. Então, à medida que a gente vai se aproximando do final da fermentação, a gente vai fazendo a medição e chegando naquela FG que a gente quer, né, que está na nossa receita, a gente finaliza a fermentação colocando para maturar a nossa cerveja. Então essas foram as dicas aí de hoje. Fica com a gente, tá? Vou pedir para que vocês aí que ainda não estão seguindo a gente nas redes sociais, siga a gente. No YouTube, nosso YouTube é novo, então para quem ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, chega junto lá com a gente precisa chegar a 1000 inscritos, então ajuda a gente aí nessa nova empreitada aqui da Amigos do Malte. E é isso, a gente vai ficando por aqui e a gente volta com novidades para vocês. Valeu, galera, obrigado!